Memórias do Padre Germano. A água do corpo e a água da alma. Vocês, mulheres felizes, que tiveram a felicidade da fecundidade. Vocês, homens afortunados, que se viram renascer em seus filhos. Nunca os obriguem a serem sacerdotes. Jamais lhe ocorra dizer-lhes: consagra-te à igreja, porque a igreja não é mãe, é apenas madrasta, e o sacerdote que quer cumprir seu dever é profundamente infeliz. Eu sei por mim. O homem ou a mulher que se consagra à igreja romana comete um suicídio aplaudido pela sociedade, porque a sociedade em massa parece a multidão em dia de revolução, que grita porque ouve gritar e pede porque ouve pedir, mas não sabe por que grita, não compreende o que pede. Do mesmo modo, quando a mulher entra no convento, se diz: feliz dela, abandonou as fadigas deste mundo. Imbecis, a fadiga, o desejo, o afã, o espírito leva consigo, é seu patrimônio. O espírito tem que viver, e ele sente tanto no meio das multidões, quanto no canto escuro de uma cela. Não há jejum, não há penitência, não há silêncio que esgote as forças da alma. Ela é forte enquanto suas faculdades mentais conservam perfeito equilíbrio. Se as paredes dos conventos falassem, se suas pedras carcomidas pudessem ir ao local onde as multidões fossem para ouvir o que disseram as pedras dos mosteiros, seria como se soasse a trombeta do juízo final, como se houvessem chegado os dias do Apocalipse. Tudo seria confusão e espanto. Que revelações horríveis! Que relatos interessantes e patéticos! Que episódios dramáticos e que desenlaces verdadeiramente trágicos! A mulher, linda flor da vida, que cresce formosa na estufa do lar doméstico. A mulher, nascida para amamentar a criança, para cercá-la de ternos cuidados, para aconselhá-la em sua juventude, para consolá-la em sua velhice. Um ser tão útil pela vontade de Deus. Tão inútil se torna no seio de algumas religiões, condenando à esterilidade aquela que é a fonte da reprodução. E o homem, um ser tão forte e valoroso, que leva consigo a emanação da vida, que atravessa os mares, que cruza os desertos, que sobe ao topo das montanhas, que domina as feras, que, com suas invenções e descobertas, utiliza tudo que a natureza lhe oferece. Esse ser tão grande que diz com legítimo orgulho: Deus me fez a sua imagem e semelhança. A que ver reduzido todo o seu poderio quando se prostra diante de um altar e põe em seus lábios a hóstia consagrada e bebe o vinho que simboliza o sangue de Deus? Que é aquele homem? É um autômato, é um escravo, não tem vontade própria. O último mendigo da terra tem mais direitos para ser bem-aventurado. Ele tem que olhar as mulheres, que são a metade de seu ser, como elementos de tentação. Ele tem que se ouvir chamar de pai, sem poder estreitar seu filho contra seu coração, sem poder dizer: vede como é lindo, ele já me reconhece. Quando ouve meus passos,
ergue a cabeça e se volta para me olhar. Esses gozos supremos, essas alegrias divinas, são negadas para o sacerdote. Quando cede à lei natural, tem que esconder seus filhos, como o criminoso esconde o objeto roubado, deixando cair sobre a fronte daqueles inocentes a mancha de um nascimento espúrio, pois a sociedade tem suas leis, e aquele que vive fora das filas cumpre mal. O prazer ilícito não é prazer, é a febre da alma, e o fogo definha o corpo e exaure o espírito. O sacerdote, gozando das expansões da vida, infringe a lei que jurou, e a infração nunca foi a base dessa felicidade nobre, santa e pura, que engrandece o espírito, que ele cria uma verdadeira família no mundo espiritual. O verdadeiro sacerdote é imensamente infeliz. Igreja, que mal compreendeste teus interesses. Tu te cercaste de árvores secas. Tuas comunidades religiosas se assemelham a bosques arrasados pelo incêndio, cujas calcinadas raízes não têm seiva para alimentar seus brotos. Tu infringiste a lei natural, tu martirizaste os homens, tu estacionaste os espíritos. Tu te chamas de Senhora do mundo, mas teu povo não serve para sustentar teu trono. Teus vassalos se dividem em duas partes. Os bons são autômatos, são homens convertidos em dóceis instrumentos, são coisas. E os maus são impostores, são hipócritas, são sepulcros caiados. Por que me filiei a ti? Por que fui tão cego? Porque a solidão é muito má conselheira. E eu vivi tão sozinho, abandonado por minha mãe, busquei na igreja o carinho maternal. Mas essa segunda mãe também me rejeitou quando lhe disse o que sentia, quando me proclamei apóstolo da verdade. Ela me chamou de filho espúrio, me qualificou de apóstata e afastou de seu seio como a prostituta afasta o filho que a estorva. Sem dúvida, em outras vidas devo ter sido um mau filho, já que agora me vi condenado a viver sem mãe. E eu amo a igreja. Sim, eu a amo. E porque a amo, gostaria de vê-la despojada de suas ricas e perecíveis vestes. E não gostaria de ver seus sacerdotes em trajes de púrpura e em mármores palácios. Preferiria que habitassem choças, que fossem felizes, cercados de uma família amorosíssima, e que seus indivíduos pudessem dizer ao mundo: este é meu pai e aquela é minha mãe. E porque disse a meus superiores meus desejos, porque no dia de minha primeira missa me apresentei dizendo a verdade, no dia seguinte à cerimônia, o general dos penitentes negros me disse: vá embora, foge porque tua palavra está inspirada pelo inimigo de Deus. Tu recebes inspirações de Lúcifer e não podes estar com os servos do Altíssimo. Mas para que não se diga que tua mãe, a igreja te abandona, ocuparás um posto de pároco em uma aldeia. Antes de ir ao meu destino, sofri o exílio, a fome, a calúnia, e sem saber porquê,
Quando chegou o momento de tomar posse de minha pequena igreja, senti frio. Cheguei ao lugarejo que estava situado em um vale cercado de altíssimas montanhas, e só se via um pedaço de céu sempre coberto de densa bruma. Ali, a natureza não falava a alma. Não havia lindas paisagens que elevassem o espírito e o conduzissem à contemplação do infinito. Porém, havia lindíssimas mulheres que guardavam em seus olhos toda a cor azul que faltava naquele céu. Fui recebido com palmas e ramos de oliveira, e todas as jovens daqueles vales vieram rapidamente me confiar seus segredos. E, ao ouvi-las, ao ver como o fanatismo as dominava, dizendo a um homem jovem que não conheciam aquilo que tinham vergonha de confiar às suas mães. Ao ver aquela profanação que o costume autorizava, ao me ver jovem, depositário de tantas histórias, sem outro direito para desempenhar tão delicado cargo, além de ser um homem como os outros, cheio de paixões e de desejos, que tremia emocionado diante daquelas mulheres jovens e belas, que me abriam o livro de seu coração e me diziam: Lede, quando eu calculava todo o absurdo, todo o comprometimento daquelas confidências, dizia: Senhor, não é tua lei que manda isso. Impossível. Tu não podes pedir que um coração de carne se transforme em pedra. Por que me deste juventude? Por que me deste sentimento? Por que me deste vida, se haverias de me condenar à morte? Isto é insuportável. Isso é superior às frágeis forças do homem. Se o demônio existisse, dir-se-ia que inventou a confissão. Falar com uma mulher sem reticência alguma, conhecer um por um seus pensamentos, sem que ela oculte seu menor desejo, dominar sua alma, regulamentar seu método de vida e depois ficar sozinho ou cometer um crime abusando da confiança, da ignorância de uma mulher, ou ver passar os prazeres e as alegrias como visão fantástica de um sonho. Eu acredito firmemente que a religião, para ser verdadeira, deve proceder em todos os seus atos em harmonia com a razão. E a confissão não procede, especialmente em indivíduos de sexos opostos, em cuja fronte os anos não tenham deixado flocos de neve. Naquele reduzido lugar estava sufocando. Os costumes deixavam muito a desejar. Adoravam a um Deus de barro, cegos pelo fanatismo, e compreendi que eu não era feito para viver com eles. Temia cair, duvidava de minhas forças, e na dúvida eu me abstive de lutar. Queria engrandecer meu espírito, queria purificar minha alma, e para isso precisava de mais solidão, menos incentivos, porque, embora nosso ser sempre se agite, era mais fácil dominar e vencer um desejo que resistir a uma tentação contínua. Não quero a solidão dos anacoretas, porque o isolamento absoluto estaciona o homem, mas também não quero lutar com inimigos cujo número possa me vencer. Para fugir do risco, é necessário dominar a situação, conservando com extremo cuidado o perfeito equilíbrio dos nossos sentidos. Pedi a meus superiores que me transferissem, mas pelo mesmo motivo que pedi,
me foi negado. E eu, então, como se algo me dissesse: vá embora. Decidi abandonar aquela paragem onde as paixões, a ignorância e a juventude lutavam em toda a sua efervescência. Quando o meu rebanho soube que eu os estava deixando, empregaram todos os meios que o carinho pode sugerir para me deter. Eles me amavam, em especial algumas mulheres que me amavam em demasia. Chamavam-me de Salvador, anjo da guarda. Mas ali eu não vivia. Precisava de mais pureza, de mais simplicidade, de mais céu, de mais luz, de mais ar, de mais vida. Aquelas montanhas eram áridas demais. A vegetação daqueles vales, nos quais os raios do sol mal chegavam e após longos intervalos, era frágil e doentia. E eu fugi porque estava sedento. E naquele pobre lugar não havia encontrado nem água para o corpo, nem água para a alma. Miguel e Sultão me seguiram, e ambos me olharam dizendo com seus olhos: aonde iremos? E eu lhes dizia: aonde houver água, porque estou morrendo de sede. Caminhamos dias e dias, parando nas aldeias, mas em nenhum lugar eu me sentia bem. E dizia a meus companheiros: vamos seguir em frente. O homem tem a obrigação de viver, e para viver eu preciso de ar, de espaço e de luz. Certa manhã, subimos uma montanha, e ao me ver no cume, soltei um grito de admiração. De um lado, o mar murmurava aos meus pés seu eterno hosana. O sol cobria a superfície das ondas com uma chuva de deslumbrantes diamantes, e do outro lado, vales floridos, verdes colinas, alegres riachos que serpeavam por entre as colinas. Mansos rebanhos pastavam ao redor, e um enxame de crianças, disputando ligeireza e agilidade com os cabritinhos, corriam uns atrás dos outros, soltando exclamações de júbilo, e os incontáveis passarinhos que faziam ninhos nas folhagens lhes respondiam. Aquela paisagem encantadora me impressionou tão profundamente que durante um longo tempo fiquei mergulhado em estática meditação. Sultão se deitou aos meus pés. Miguel se entregou ao repouso. Tudo em volta respirava amor e paz. Por fim exclamei, dirigindo-me a Deus: Senhor, se tu me permitires, gostaria de ficar neste lugar, pois aqui encontra-se algo inexplicável que me faz viver. Uma voz distante me pareceu dizer: ficarás. E eu, alvoroçado, disse aos meus companheiros: vamos percorrer essa planície. Naquelas casinhas que eu distingo ao longe, parecem viver seres virtuosos. E começamos a descer a montanha. No meio da descida, sentimos um agradável ruído, produzido pela água de um abundante manancial, que formava uma artística cascata, porque nada tão artístico quanto a natureza. Ficamos agradavelmente surpresos e todos bebemos com urgência o melhor líquido que se conhece no mundo. A água que brotava de uma pedra coroada de samambaias e musgo. Eu me sentei ao pé daquela linda fonte, formada pela mão de Deus, dizendo a Miguel: bebe, esta é a fonte da saúde. Desde que bebi, me sinto melhor. Vamos repousar aqui. Sultão
enquanto isso, reconhecia o terreno. Meia hora passei entregue aos meus pensamentos, quando vi chegar um pobre homem coberto de farrapos, apoiado em um menino cujo rosto estava desfigurado pelos estragos feitos pela lepra. Quando se aproximou, vi que o mendigo era cego. Infelizes, quanta compaixão me inspiraram! Chegaram ao manancial e beberam com avidez, retomando seu caminho. Eu segui e comecei a conversar com o mendigo, que me disse que ia à vizinha aldeia, onde sempre lhe davam bastante esmola, tanto que às vezes dava do que sobrava a outros companheiros de infortúnio, pois lá até as crianças eram caritativas. Ao ouvir tão consoladoras palavras, só pude exclamar: bendito seja este canto da terra. Aqui se encontra água para o corpo e água para a alma. E como se algo providencial respondesse ao meu pensamento, um grupo de crianças nos obstruiu o passo e um deles exclamou, dirigindo-se ao cego: demorou muito, bom Tobias. Faz mais de 2 horas que te aguardamos. Toma, toma. Trouxemos muitas coisas boas. E rapidamente colocaram nos alforjes do mendigo grandes pães, queijos e frutas. E o que mais me comoveu foi que a criança mais velha disse ao mendigo com voz carinhosa: eu levarei sua carga para que descanses. E apoia-te em mim para que teu filho fique livre e possa brincar até que cheguemos à minha casa. O pequeno leproso não se fez de rogado. Afastou-se de seu pai e começou a brincar com as crianças e com o sultão, que rapidamente ficou amigo de todos. E em tão agradável companhia entrei na aldeia, onde permaneci 37 invernos, e só Deus sabe quantos anos ficarei ainda. Quando me viram, seus habitantes me falaram com o maior afeto, como se me conhecessem desde muito tempo. E o ancião me disse: em que momento oportuno chegais, Senhor? O padre desta aldeia está morrendo, e quando morrer, sabe Deus os meses ou anos que este rebanho ficará sem pastor. Somos tão pobres que nenhum abade quer vir até aqui. Jesus amou os humildes, mas seus ministros não querem seguir seus passos. Naquela mesma noite, o bom padre do lugar deixou a terra. Eu recebi sua última confissão, e poucos seres vi morrer com tanta serenidade. Nada mais consolador que a morte do justo. Com que tranquilidade deixa este mundo? Que sorriso mais doce anima seu semblante? Aquela morte me fez pensar muito, porque parecia um acontecimento providencial. Eu olhava à minha volta e via seres carinhosos, expansivos, mas não fanáticos nem ignorantes. E me pareceu impossível que eu pudesse viver em uma paragem onde havia encontrado água para o corpo e água para a alma. Eu pensava e dizia: Senhor, serei egoísta se ficar aqui? Mas uma voz distante, muito distante, repetia a meu ouvido: não, não és egoísta. Quanto a bens terrenos, aqui viverás tão pobre que serás enterrado por esmola. Não é egoísmo querer praticar o bem, e é prudência fugir do perigo, fugir do abismo onde tem a certeza de cair. O homem deve sempre procurar viver em uma atmosfera que não asfixie e que lhe ofereça paz e alegria.
O espírito não vem à terra para sofrer, porque Deus não o criou para o sofrimento. Vem para ensaiar suas forças, para progredir, mas não para manter essas disputas que as absurdas religiões exigem. Faze o bem e no bem viverás. A terra não é um deserto estéril. Há mananciais de água cristalina para saciar a sede que o corpo sente, e também há rios de virtudes para saciar a sede da alma. Não tenho a menor dúvida de que os Espíritos do Senhor falavam comigo, porque eu sempre duvidei de mim. E sempre vozes distantes, muito distantes, mas bastante perceptíveis, me fortaleceram, me aconselharam, dissiparam todas as minhas dúvidas. Minha única aspiração foi ser bom. Renunciei à felicidade oferecida pelas paixões terrenas, porque meu credo me negou formar uma família. Porém, graças ao Senhor, pude viver em um lugar onde encontrei a água do corpo e a água da alma. Entrei em um mundo sedento de amor, e o amor dos desventurados aplacou minha sede. O link da playlist para acesso às postagens das Memórias do Padre Germano está na descrição do vídeo. Por gentileza, se inscreva no canal e compartilhe essas maravilhosas reflexões com quem está impossibilitado de ler por quaisquer motivos. Obrigada por ouvir e até breve.